NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, salve vitórias! A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para lecionar acerca das revistas das escolas bíblicas dominicais. Lição essa que estamos estudando nesse trimestre, o verdadeiro pentecostalismo. Lição que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. E nesta manhã estaremos estudando acerca da lição número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Textual: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdade prática nos diz: oração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que vale diante de Deus como adorar, não onde adorar. A nossa leitura bíblica encontra-se em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 a 32, e o objetivo geral é conscientizar que o culto pentecostal há liberdade e reverência. Pois bem, meus amados irmãos, quando nós vemos aqui na revista da Escola Bíblica Dominical um textual ao lado da verdade prática, como nós vemos nesta manhã, ele nos explicando, falando para cada um de nós acerca da questão da... Ele cita a palavra de Deus lá em João capítulo 4, versículo 24, que quando Jesus Cristo diz para aquela mulher que vai se encontrar junto com ele, ele diz: olha, o tempo é chegado e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por causa que aquela mulher estava preocupada, não propriamente dito de como adorar, mas sim do local adorar. Devemos adorar no monte, devemos adorar lá no templo em Jerusalém. Qual é o local certo da adoração? Quando na verdade Jesus Cristo estava passando para ela que o mais importante era como adorar, não o tanto o local de o adorar. E a nossa verdade prática diz justamente isso: vale diante de Deus, sim, como o adorar, nem tanto aonde adorar. O mais importante é a tua atitude de espírito, de alma, de corpo, para que você possa, para que a tua adoração, teu louvor seja recebida diante de Deus. Amém? O nosso objetivo que nós temos que atingir ao final desta aula é conscientizar que o culto pentecostal há liberdade e reverência. Então, no culto pentecostal há liberdade e reverência. Nós vamos ver tudo isso nessa lição da Escola Bíblica Dominical. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Introdução. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã no período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para o qual ele seja aceito diante de Deus. Pois bem, quando ele está falando aqui introdutoriamente sobre a questão do que nós vamos estar estudando nessa revista da Escola Bíblica Dominical, ele nos diz assim, que o Novo Testamento ele não apresenta um manual, não tem uma coisa rígida, engessada, para nós sabermos o local, as coisas certas da questão da adoração. Mas o mais importante é nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, como nós acreditamos. Então, embora aqui na Bíblia não tenha um manual assim da liturgia como deve ser, com base na igreja de Corinto, no capítulo 14, nós podemos falar alguma coisa acerca de como que deve ser essa adoração para que ela seja aceita diante do nosso Deus. Tópico 1. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Pois bem, quando ele está nos falando aqui, eu acho tão lindo, tão bonito que ele bota aqui que é cada povo. Existem vários povos, existem várias culturas, várias formas de cada um adorar a Deus. Então nós não podemos nunca criticar uma forma de um ou de outro adorar. Nós temos que respeitar, sim, a forma, sim. Tudo, porém, como a Bíblia nos fala, com limite, como nós vamos ver mais adiante. Ponto 1.
Todos os ramos do cristianismo, incluindo o cristianismo nominais, têm sua forma distinta de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas, romanas, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos tempos. Mas essa flexibilidade tem limite. Pois bem, do jeito que nós já havíamos falado nesta manhã, a flexibilidade cristã, então, não deve ser engessada com base naquela liturgia toda que existia no culto judaico, aquela coisa bem formal, digamos assim, de algumas igrejas. A igreja católica tem sua forma de adoração, a igreja ortodoxa tem, os protestantes, principalmente os pentecostais, na sua forma simples, não existe um rigor. Mas o mais importante é o nosso coração estar dedicado a Deus. Ora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Nós oferecemos dedicar o nosso espírito para com Deus. E não engessar, não podemos engessar de maneira nenhuma, mas logicamente tudo tem seu limite. Ponto 2. O culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreu, servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avoda, serviço, culto. Essa palavra vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? A nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Pois bem, quando ele está falando aqui da questão do culto, o culto em si é uma palavra que já tem um sinônimo, já é uma palavra sinônima de adoração. Então, quando você diz assim, eu vou oferecer meu culto a Deus, significa dizer, você vai oferecer a tua adoração, eu vou oferecer minha adoração a Deus. Está oferecendo o teu culto a Deus. Muitos nas igrejas, hoje em dia, infelizmente, querem ir para a igreja receber culto, quando na verdade a Bíblia nos ensina que nós devemos passar e receber o nosso passar. Adorar a Deus e passar o nosso culto para Deus, estar preocupado em adorar a divindade, o Criador, que é o nosso Deus. Então, essa palavra, nesse sentido, aparece 3 vezes apenas no Novo Testamento. E quando nós falamos da nossa expressão atualmente do culto pentecostal, isso é a forma que nós temos de adorar a Deus. Culto pentecostal é diferente do culto tradicional. Não que os outros, mesmo mencionado ou não aqui, esteja errado, mas a nossa forma de adoração é o culto pentecostal. Ponto 3. O culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Significa a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com honra. Guarda o teu pé quando entrares na casa. Quem duvidaria que se o rei Salomão vê-se em nossos dias, a mensagem seria: desligue teu celular quando entrares na casa de Deus? Conexão com o céu e não com a internet. Pois bem, quando ele fala aqui sobre a questão da reverência no culto em si, a adoração a Deus é o momento mais sublime da vida da pessoa. Então, é oferecida com reverência. Então, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Está escrito na Bíblia. Então, quando você vê assim, você fazer a mesma tua adoração com ordem e com decência, isso é lindo, isso é maravilhoso. E antigamente Salomão dava certas recomendações, mas se fosse na nossa época, hoje talvez a mensagem que estaria para Salomão dizendo: ó, desliga o teu celular quando você entrar na casa de Deus, porque ao lugar que você está indo, você não precisa de estar em conexão com a internet. Para ouvir a Deus, você precisa estar em conexão com o céu, não com a internet. Por isso que não há necessidade de você se preocupar com o celular. Você acaba não fazendo nem suas tarefas, digamos assim, direito do celular, nem adorando a Deus, que é o mais importante. Você tirar 1 horinha, 2 horinhas do culto, de repente aos domingos, talvez durante a semana também, de 24 horas que você tem no dia, fora os outros dias que você tem para fazer eles, e mesmo assim ainda ficar agarrado no celular, é meio complicado. Aí fica difícil ser recebido a adoração a Deus. E segundo, o centro do culto pentecostal. Ponto 1. O centro da nossa adoração.
O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se unem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. A nossa declaração de fé diz: reunindo-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o plano ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos assim. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre o centro da nossa adoração, o centro, o objetivo, o nosso foco maior é o Senhor Jesus Cristo, nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Então, quando nos reunimos como corpo de Cristo nas reuniões, para adorar a Ele, que é o nosso cabeça, e nós como corpo de Jesus Cristo, nos reunimos para adorar ao Deus Trino. E isso vem com base também na nossa declaração de fé, que nós nos reunimos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Então, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando você coloca aqui, adorando no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiando na carne. Nosso centro de adoração é o Senhor Jesus Cristo, nós adoramos ao Deus Trino e a nossa confiança não é a carne, a nossa confiança é o Espírito Santo de Deus, é o Deus Pai, é o Deus Filho. Amém. Ponto 2. Um culto vibrante no poder do Espírito. A comunidade cristã de Corinto nos ensina muito coisas sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de combate. Não eram espectadores, mas nada há de instrução paulina que indique que essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre um culto vibrante, porque nós pentecostais gostamos de um culto vibrante, então nós vemos lá na palavra de Deus referências da forma que deve se adorar a Deus. Tudo sim com seus limites, porém era um culto alegre, animado, não era um culto entediante, não era um culto que aparecia um palestrante, um pregador que falava para pessoas atentas e ficava lá horas, mas não todo mundo parado, escutando. Não, era um culto. As pessoas não eram simplesmente espectadores, eram participantes. Todos têm, em geral, o direito de participar, não é negado a ninguém, desde que você tenha alguma coisa, logicamente, para oferecer de adoração ao Senhor, o teu Deus. Ponto 3. Característica pentecostal. A liturgia dos cultos constava de adoração e cântico, o louvor da parte da adoração a Deus, desde os tempos, antes dos séculos, até a consumação dos séculos. A exposição das Escrituras Sagradas, os elementos do culto cristão. Em outra fonte paulina, persiste em ler, exortar e ensinar. As ofertas são parte da adoração bíblica, desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Estou falando aqui da característica pentecostal, que é o meu caso, glória a Deus, aleluia, eu dou glória a Deus, eu falo mistério, culto, tem a nossa paz. Eu esteja lá pregando, mas mesmo do banco, eu consigo adorar ao Senhor, meu Deus, eu consigo glorificar a Ele, eu consigo fazer parte deste culto vibrante, alegre. Então, quando ele fala aqui das características desse culto, a liturgia dos cultos tinha, sim, um momento de oração, de cânticos, louvor, da paz. Vamos parar com Deus. Os tempos do século, a consumação dos séculos, a leitura da exposição da palavra, então tudo isso eram elementos que consistiam. E tudo isso nós vemos esses elementos na fonte paulina, Paulo falando, persistir em ler, em exortar e em ensinar. As ofertas também é algo bem importante. Nós vemos, por exemplo, que algumas culturas aí, que talvez para nós seja extravagante, mas é uma cultura normal, pessoas cantando, alegrando, festejando, dançando na hora de ofertar a Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso aos nossos olhos, por causa que eles estão oferecendo a sinceridade na cultura deles, do coração deles. Para nós talvez não fique tão bem, porque não é uma coisa muito cultural nossa, mas para eles é lindo, bonito, vibram, alegram, comemoram, é lindo, maravilhoso, mas para nós nem tanto. Então, ele nos fala aqui que o objetivo delas é levar a obra de Deus a
adiante. Por quê? Porque a parte da adoração também tem a ver com a parte de dízimos e ofertas. Então, dízimos e oferta é bíblico e a igreja não consegue sobreviver sem qualquer tipo de ajuda. Seja ela com dízimo, oferta, ou a igreja que diz assim, não tem dízimo, não tem oferta, mas tem alguma forma de arrecadação. Eu acho quase impossível alguém dizer assim, o pastor da igreja é rico e banca tudo, todas as coisas. Acho muito difícil. E não tem nenhum retorno. Então, e mais importante que isso é quando nós falamos que é uma forma de adoração também a Deus, significa dizer, quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus, dizemos para Ele que Ele é dono de tudo que nós temos, que na verdade nós não temos, na verdade é emprestado para cada um de nós. Nos dado isso aí para nós administrarmos, vivermos, utilizarmos, depois quando a gente for embora. Eu te pergunto, sabe o que na verdade nós temos aqui nesse mundo? É o que a gente consegue levar. Eu te pergunto, faça essa conta aí. O que você consegue levar? É isso, mais ou menos, é que é seu. Então, na verdade, nós não temos nada, só administramos enquanto estamos aqui nessa terra. Então, tudo isso, a pessoa se apega, se agarra como se fosse levar no caixão, mas não. Ou como culturas antigas, homens estavam em iminência, principais, ou influenciadores, ou pessoas de maior poder aquisitivo faziam no passado. Não adianta nada disso. Para onde a gente vai, a gente não leva bagagem nenhuma. Mas a nossa adoração, quando nós adoramos a Deus com o nosso dízimo de oferta, dizendo para ele, Senhor, o Senhor é dono de tudo, estou retribuindo isso daqui para o Senhor, para que o Senhor entenda e venha ver que meu coração é puro diante do Senhor e que o Senhor é dono de tudo, de todas as coisas que o Senhor me deu. Ponto terceiro, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Ponto 1. Nossas reuniões de adoração. Todos têm a oportunidade de falar à igreja. O que Jesus fez na sua vida são os testemunhos sobre a salvação, cura e libertação. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Deus nos conduzirá pelo Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Ele é em Espírito e em verdade. Aqui de nossas reuniões, está falando especificamente do povo assembleano, agora não só pentecostal, mas também como assembleano. Lá nos nossos cultos, todos têm a oportunidade de falar, de testemunhar, de falar dos milagres, das curas, da libertação que Deus tem feito. Então, a maioria deles se baseiam também no testemunho bíblico, que nós vemos lá na Bíblia também falando de sinais, de milagres, de maravilha, de poder, de cura. Tudo isso vemos na Bíblia e quando acontece na nossa vida, nós temos essa questão das nossas reuniões, de nós entregarmos, falarmos a Deus e para os irmãos testemunhar acerca de todas essas coisas. Então, foi com base em todas essas coisas, essa ritual, digamos assim, que nós temos, nossa metodologia de culto, que nós nos tornamos a maior igreja evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus, a maior igreja evangélica do Brasil, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Essa adoração a Ele é dotada em espírito e em verdade. Este é o grande segredo das Assembleias de Deus, em espírito e em verdade, com participação de todos. E nós adoramos a Deus e para a honra e para a glória dele nos tornamos a maior denominação evangélica do Brasil. Ponto segundo, culto pentecostal. Manifestação dos cultos, nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14, são reais entre nós. Quando vos ajunteis, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivem essa mesma experiência. São expressões espontâneas do Espírito Santo. O apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação e profecias do culto. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão do culto pentecostal, de novo, falando especificamente de nós, povo de Deus pentecostal, que nós temos que falar de nós mesmos. Dos outros é complicado, então não deve falar, deve estar errado. Podemos até fazer alguma menção, mas falarmos o ideal, nós falarmos de nós mesmos. Então, no culto pentecostal, as manifestações explícitas da 1 Coríntios capítulo 14 faz menção também ao culto do jeito que nós fazemos. Um tem salmo, outro tem doutrina.
tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo, porém, com ordem e decência, do jeito que nós temos comentado nesta aula. Então, são expressões espontâneas, tudo isso vem espontâneo, a ação do Espírito Santo. Se nós entregamos nossa vida ao Espírito Santo de Deus, tudo isso vem espontâneo na nossa vida, para nós entendermos isso, para nós adorarmos a Deus, para que o nosso culto seja aceito diante de Deus, o nosso culto pentecostal. Conclusão. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque tem sido essa preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como no teatro, no cinema. Antes participamos deles, como cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvor, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Nossa lição nesta manhã, o pastor Ezequiel Soares, ele está aqui nos comentando para cada um de nós, concluindo essa lição, que embora que não está escrito uma forma litúrgica de como que nós devemos fazer essa adoração, como que nós devemos fazer de adoração diante de Deus, nós, porém, temos a questão de ter a nossa metodologia, porém, não é uma coisa engessada, não é uma coisa que nós simplesmente temos que seguir aquela regra, aquela rotina. Não é uma forma litúrgica tão engessada. Então, cultos nossos são dinâmicos e espontâneos. Temos reverência, sim, diante de Deus. E nós não somos espectadores, nós somos louvor para a honra e para a glória do nome dele. Por isso que eu glorifico e sempre exalto o Senhor. Dito isso, meus queridos e amados irmãos, temos chegado a mais uma final de uma lição das escolas bíblicas dominicais. Lição esta que neste domingo estivemos estudando, cultuando a Deus com liberdade e reverência. No domingo que vem estaremos estudando, comprometidos com a palavra. Cada dia mais empolgante, alegre, animada, vibrante, como nós costumamos sempre dizer, é só vitórias!